Há 5 anos, o mundo enfrentava uma das maiores crises sanitárias da história. A pandemia da Covid-19 mudou rotinas, impactou a economia e deixou marcas profundas na sociedade. Mas e hoje? O que ainda sentimos desse período? Nesta edição do TCE, vamos discutir os reflexos da pandemia e até que ponto a normalidade realmente voltou. Para essa conversa, recebemos Diogo Rosa da Silva, que é professor de Ciências Contábeis, e Flávia Porto, médica especialista em doenças infecciosas. Olá, Diogo. Olá, Flávia. Tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo certo. Tudo bem, obrigada pelo convite. É um prazer para nós receber vocês aqui no nosso programa. 5 anos da pandemia, meia década. Sim. Parece que... O tempo voa, né? Voa, né? Voa. Passou voando esses 5 anos e parece que passou até mais rápido, né? Exatamente. Mas os reflexos, né, para muitas pessoas ainda continuam até hoje, né? E justamente para a gente introduzir essa conversa, eu gostaria de começar já com você, Diogo, né? Esses 5 anos da pandemia, a gente viu muitas questões relacionadas à economia, né? Quanto isso impactou e afetou a economia, né? Para você, atualmente, né, quais são os principais reflexos econômicos perceptíveis até hoje? Assim, eu acho que a gente teve uma crise que afetou não só o Brasil, mas afetou o mundo inteiro, e o mundo inteiro ainda está se recuperando dessa crise econômica, né? Alguns países um pouco melhor, outros nem tanto. No Brasil a gente viu aí uma inflação alta, né? A subida dos preços, principalmente dos preços aí de materiais essenciais para o consumo do nosso dia a dia, né? Comida, a prateleira do supermercado ficou mais cara, né? Combustível. Então tudo isso foi afetando gradativamente, né? Durante a pandemia ninguém sabia o que realmente ia acontecer, mas já se tinha essa previsão econômica que no futuro ia ter esse reflexo daquela parada que foi o ano 2020, né? Então eu vejo que hoje a gente está se recuperando, ainda a passos lentos, né? Tem muito reflexo do que aconteceu na pandemia. Um exemplo até bem claro foi o preço dos automóveis, né? Hoje carro usado está com um preço lá em cima, né, do que era antes, pré-pandemia, né? Os carros usados tiveram uma valorização do preço, o que nunca se tinha visto um movimento assim. Tudo reflexo da pandemia e acabou se mantendo, né? Ainda não teve essa queda que existia nos tempos antes pré-pandemia. E acredito que a gente ainda vai ter por um tempo esse reflexo até a economia conseguir se estabilizar novamente. Sem dúvidas nenhuma. Esse exemplo do carro é algo bem perceptível mesmo, porque a gente vê que houve esse aumento e ele se manteve ali, né? Inclusive, assim, gente que comprou o carro antes da pandemia por um valor X, pós-pandemia conseguiu vender ele tendo um lucro em cima, porque vendeu com um valor mais caro um carro que estava mais desvalorizado, né? Ou seja, com mais tempo de uso, e ainda conseguiu vender ele por um valor maior, por conta desse reflexo do que aconteceu na pandemia. Com certeza. Flávia, na área da saúde, né, após a pandemia, ao seu ver, como que a gente pode avaliar o impacto da Covid-19 na saúde da população? Olha, eu acho que foi um marco, né, global, de que não teve quem não sofreu de alguma forma, né, em ter alguém próximo que faleceu, pela restrição que a gente teve do nosso modo de viver, né? E muito longo. Então, super importante, porque tem pessoas que quebraram, tem pessoas, né, que prosperaram. Hoje em dia a gente vê também um redesenho de como viver nas empresas, o offline, como agilizou, né, as questões da gente resolver as coisas sem precisar ir presencial. Então teve muitas coisas boas, mas na saúde foi muito traumático, né, porque a gente teve que ter uma resposta muito rápida, sem profissionais treinados, com uma doença desconhecida, em que houve toda uma gestão política muito questionável, né, em termos de saúde pública, assim, de como o Ministério da Saúde, a Presidência da República
assumiu papéis que eram papéis técnicos, né? Enquanto que a gente não pôde ser ouvido tecnicamente em relação à questão da transmissão, em relação às precauções que deveriam ser administradas, em relação à medicação, à condução do caso clínico. Então, de repente, eu, por exemplo, e meus colegas infectologistas, a gente se viu, né, tendo que obedecer tecnicamente pessoas que não eram da saúde. Então, tivemos vários impactos, mas profissionalmente foi muito difícil lidar com a preparação mesmo de um momento, né, epidêmico sem estrutura. Sim. De que a gente precisava de pessoas. O início da pandemia foi muito marcado por uma neurose coletiva, assim, dentro do hospital. Eu trabalhava numa área que é controle de infecção hospitalar e a gente teve uma redução violenta dos insumos, porque todo mundo precisava de máscara, os isolamentos, então a gente tinha que fazer restrição de usar os equipamentos de proteção e sistematizar quando, como. E eu lembro que os médicos brigavam com a gente porque todo mundo queria usar todos os equipamentos em todos os momentos, sabe? Então ainda nem estava caótico em relação à gravidade de caso, estava começando e eu lembro que era muito difícil lidar com os colegas. Chegou a vacina e a gente tinha que priorizar quem que ia tomar primeiro e tinha muita briga. Sim, como né? Você bem lembrou também, o próprio governo não sabia muito lidar com aquilo. Foi a crise dentro de uma crise, né, praticamente. Exato, né? Como oferecer essa resposta adequada para a população. Sim. Diante de uma estrutura que precisava ser rápida, né? Diante de profissionais amedrontados, sim, diante de falta de evidências científicas do que era realmente eficaz, né? Mas ainda bem a gente passou essa fase. Sim. Só que o Covid é sempre uma notícia, exatamente, né? Ele não deixou a gente páginas, né, definitivamente. Estamos aqui conversando sobre 5 anos esse depois, momento e sobre esse impacto mais tardio, né? De que ele ainda deixou as suas marcas e essa perspectiva do agora ainda existe, sem né? Não é nenhuma. Só a história. Com certeza. Diogo, alguns setores da economia sofreram bastante, né? E a gente sim, teve assim, mudanças perceptíveis no mercado de trabalho, né? Sim. Após a pandemia. Ao seu ver, houve alguns setores aí que se fortaleceram com a pandemia e outros que realmente enfraqueceram e não conseguiram se levantar após ela? Acredito que quem se fortaleceu foi o setor de e-commerce, né? Aquelas pessoas que conseguiam vender online. Né? Aqui na cidade de Jacareí, por exemplo, o comércio de Jacareí ainda não conseguiu se estabelecer online, de vender online. Né? É até um ponto de melhoria assim, que o próprio comércio aqui de Jacareí tem. Né? Até o pessoal que é do movimento de associação comercial, sindicato, eles têm essa consciência, até por uma questão de resistência de muitos comerciantes de se vender online. Só que quando fechou as portas em 2020 e todo mundo teve que ir para casa e não tinha outro jeito de vender, tivemos que se adaptar, né, de todas as formas, todos os profissionais, né? E aí o comércio teve que se adaptar também. Eu conheço casos de lanchonetes, pastelarias que acabaram entrando para o iFood, antes não utilizavam, né? E começaram a vender por ali, e prosperaram vendendo por ali, vendendo online, né? E inclusive aumentaram o seu número de clientes. Por outro lado, muitos comércios fecharam, né? Porque não tinha essa estrutura de se capacitar ali, de trazer o seu negócio para o online e conseguir atingir cliente. E o impacto disso, desses que não conseguiram se adaptar, foi o aumento do desemprego. A gente acompanhou muitos casos de pessoas que trabalhavam em comércio sem registro, sem nenhuma garantia, e aí quando fecha as portas,
não tenho como te pagar, porque você não vai trabalhar, e não tem direitos, e eu não tenho dinheiro, e aí acabaram ficando desempregados, né? Sim, sim. Então esse foi um impacto maior, assim, essa mudança, né, pro online, né, se está preparado ou não. Eu acho que até hoje deve ter muitas empresas que ainda não estão preparadas para isso, ou não pensam nisso, né? A gente não sabe o que pode acontecer nos próximos anos, né? Se a gente precisar fechar as portas de novo, né, estamos preparados de repente para vender via redes sociais, né, ou por algum outro aplicativo. Então é um questionamento que eu acho que ainda perdura mesmo depois de 5 anos de pandemia. Passou, voltaram a abrir as portas, mas muitos ainda não pensam nessa possibilidade. Com certeza. Flávio, na sua opinião, como infectologista, 5 anos após o Covid, a gente pode dizer que a doença já está sob controle ou ela ainda exige atenção? Com certeza exige atenção por essa característica do vírus ter sempre uma possibilidade de mutação, né? Então, o que a gente pode dizer de forma mais otimista é que a imunidade, através do número de pessoas que se infectou com o vírus, da vacinação, vai protegendo a gente, que é diferente de um vírus completamente novo, em que todo mundo é vulnerável, né? Mas ele ainda acontece de forma endêmica, que a gente fala. Então, a vigilância tem que ser constante, porque eventualmente uma nova cepa pode gerar uma nova epidemia, né? Felizmente, as últimas cepas que foram identificadas não foram graves, né? A maioria dos casos não está mais sendo de maior gravidade. Aí a gente já consegue perceber que a gente tem que proteger mais as pessoas de maior risco, idosos, pessoas que têm doenças crônicas. Então, a gente já consegue montar estratégias de prevenção, de proteção, de resposta de maneira mais organizada, né? Mas é uma doença que sempre tem que estar em vigilância. E uma das coisas boas, né? Porque a gente fala todos os desastres trazem coisas boas, que a gente está discutindo aqui, da questão do redesenho comercial. A gente também teve muito avanço no sentido das técnicas de vigilância, dos exames, né, em que hoje a gente ainda tem essa monitorização de casos, né, para a gente ficar alerta numa possível epidemia. Os exames se tornaram mais acessíveis. Hoje uma pessoa pode ir na farmácia e comprar um teste rápido e fazer, né? E no começo, primeiro não tinha teste, depois os testes demoravam, só tinham no sistema público, até os outros laboratórios se inteirarem, era uma técnica muito elaborada. Então eu testemunhei vários casos que de repente a pessoa teve óbito e a gente não podia autorizar ou não o velório, porque o exame não tinha chegado. Nossa, situação, né? Então, teve famílias que não conseguiram velar o corpo e, de repente, o exame veio negativo, né? E a gente tinha uma demanda enorme, demorava muito para saber o resultado, para decisões em relação ao isolamento. Sim. Libera para ter um velório, não libera. Então, isso foi um avanço impressionante. Então, hoje a gente já tem um sistema de vigilância, não só no Brasil, mas no mundo, que avançou, né? No sentido da virologia, das técnicas, da facilitação de exames. Então, a gente teve bastante avanço, né? Assim como na epidemia do HIV, a virologia revolucionou os conhecimentos, né? Quando veio a época do HIV e do Covid, agora a gente também teve avanços. Com certeza. Diogo, a pandemia também mudou muito a forma como a gente lida, né, com o dinheiro. Ao seu ver, sim, teve alguma alteração na forma como as pessoas consomem e investem, por exemplo? Eu acho que criou uma preocupação maior, né, porque quando veio a pandemia, muita gente acabou tendo diminuição de salário,
né, perderam o emprego, e aí veio essa preocupação de, tipo, preciso olhar para isso daqui, né, com mais cuidado do que antes. Então eu vejo que hoje as pessoas estão buscando mais, até por ficar mais, ter mais fácil acesso hoje em dia, né, por conta de aplicativos, né, bancos digitais e tal. Então é mais fácil hoje, você quer investir numa bolsa de valores e tal, você consegue isso de uma maneira mais rápida, né, mais acesso ali na mão. Então eu vejo que as pessoas estão mais interessadas nesse assunto de educação financeira, né, de buscar a ter uma reserva, uma economia, para quando tiver um imprevisto não passar tanto aperto. Então pode ter sido uma coisa boa esse despertar nas pessoas de ter mais cuidado com a sua parte financeira, né? Entendi. Doutora, falando do vírus em si novamente, né, quais foram as sequelas mais comuns, né, que as pessoas desenvolveram após a infecção pelo coronavírus? Bom, a gente tem 2 tipos, né, de sequela, que são as sequelas pulmonares, né, de pessoas que tiveram quadros respiratórios muito graves. Então, tinham pessoas que nunca tiveram nenhum tipo de pneumopatia e teve tanta inflamação pulmonar e precisou de ventilação mecânica, e hoje em dia tem doenças pulmonares crônicas que precisam, né, de cuidados. A gente tem as sequelas de pessoas que ficam em UTI muito tempo, porque elas perdem muita massa muscular e tem outras complicações, né, relacionadas a ficar muito tempo em cuidado intensivo, sem se mover, né, com drogas que provocam sedação, né, pessoas que ficaram em maior gravidade, então elas têm essa dificuldade de recuperar a parte muscular, né, a parte neurológica, que é muito comprometida quando a gente já fica num cuidado de UTI muito longo. E nós temos as pessoas que tiveram o chamado Covid longo, que às vezes elas não têm um quadro tão grave assim, mas não consegue se recuperar como uma infecção aguda, né? A princípio a gente entendia que o Covid era uma infecção aguda e que se você sobrevivesse, vida que segue. Mas tem pessoas que têm Covid e têm reações que não cessam, né? Então ela é uma doença que geneticamente em algumas pessoas gera uma imunidade diferente, prolongada, né? Então a gente vê quadro de autoimunes, como se fosse uma desregulação da imunidade pós-infecção. O vírus não está mais lá, mas ela tem várias alterações orgânicas que tiram muita qualidade de vida. Tivemos casos de hipertiroidismo relacionados ao Covid, desenvolvimento de diabetes, né? Então, várias alterações endócrinas, metabólicas, inflamatórias relacionadas ao pós, né? Então, a gente chama isso de Covid longo. Sim. Então, essas pessoas que não se recuperam, que se sentem fracas por muito mais tempo. Então, a gente vem aprendendo um pouco mais, né, em como poder tratar essas pessoas que ficaram com mais sequelas. Sem dúvidas, com certeza foi um período bem complicado onde muitas pessoas desenvolveram diversas sequelas que até hoje a gente está lidando e descobrindo até novas que acabam aparecendo, né? Diogo, eu trouxe aqui alguns dados também com relação ao crescimento do PIB, né? Em 2024, Sim. A economia brasileira registrou um crescimento de 3,4%, que foi o maior desde a recuperação pós-pandemia. Ao seu ver, o custo de vida e a inflação, eles foram diretamente afetados pela pandemia? Sim, com certeza. A gente vê aí pelo preço, por exemplo, hoje do combustível, né, que já chegou a passar de R$6 em algumas regiões, né? Hoje a gente está aí na casa dos R$5, quase preço a R$6, e o combustível afeta todos os outros materiais de consumo, né? Por conta as compras que fazemos no mercado,
né? Elas não surgiram ali no mercado, chegaram no mercado de outros lugares. E para chegar até ali tem o custo do frete, e o frete é diretamente afetado pelo combustível. Então, quando você tem o aumento do combustível, você naturalmente aumenta todo o preço de toda a demanda que você tem no mercado, né? Então, o pós-pandemia, a gente viu muito crescer isso, né? O combustível foi subindo, a alta do dólar, porque a crise econômica no mundo inteiro. Sim. Então, isso foi afetar e vai afetar ainda por um tempo a nossa economia. Diante do que a gente viveu, você acha que o país está preparado para enfrentar novas crises como essa, por exemplo? Olha, economicamente é sempre uma suposição, né? O economista ele sempre olha, faz uma projeção, mas não dá para saber o que realmente vai acontecer. Eu acredito que hoje a gente estaria, com a experiência que tivemos em 2020, se acontece um novo caso desse, estaríamos assim mais experientes em saber quais caminhos tomar, né? O que deu certo lá em 2020, o que deu errado. Então a gente estaria mais experiente economicamente falando para enfrentar uma nova crise dessa. Entendi. Doutora, com relação à vacinação, com essas novas variantes que até a senhora mencionou, ainda é algo essencial continuar tomando as doses de reforço? Com certeza, né? Uma característica da pandemia foi o aumento do movimento anti-vacina, que preocupa demais a gente, de uma maneira geral, não só do Covid, mas para outras doenças que a gente já tinha erradicado. E começou-se muito a fake news, né, em relação a amedrontar as pessoas que a vacina gera danos, né? E as vacinas do Covid são muito seguras, né? Existe uma vigilância muito grande quando acontece um efeito adverso da vacina, né? A gente evoluiu na qualidade das vacinas, igual eu falei da nossa evolução, assim, no sentido de exame, virologia, rapidez, testes mais fáceis de fazer. A gente também teve uma revolução no conhecimento de novas técnicas vacinais, né? Então, o Covid foi uma oportunidade que a gente tem um avanço, né, de técnicas de produção de vacina também. Então, assim, hoje em dia, com uma cobertura vacinal adequado, ou seja, eu já fiz as minhas doses, por enquanto as atualizações começaram a ser mais pelo grupo de risco. Mas pode parecer incrível, mas tem pessoas que ainda não fizeram a vacinação básica ou não vacinaram as suas crianças, né? Então, as últimas atualizações começaram a ser recomendadas mais para o grupo de risco, idosos, pessoas com comorbidade, com a imunidade mais baixa, né? Já não é uma coisa assim como a gripe, todo mundo toma uma vez por ano, mas eventualmente se aparece uma nova variante que a gente precisa, né, mudar essa recomendação, isso vai ser orientado. E quem não fez a vacinação básica precisa fazer, né, o seu esquema vacinal básico. Com certeza. Para complementar, doutora, a pandemia expôs aí diversas fragilidades, tanto no sistema público quanto privado, né? Ao seu ver, que lições que o sistema de saúde tomou desse período? Olha, no sentido de prevenção, né, eu acho que o que a gente tinha conversado sobre a vigilância, né? A gente teve grupos de enfrentamento da pandemia que foram montados, serviços do país de vigilância para a gente ter um maior domínio do número de casos, vigilância. Então, na monitoria de endemias e epidemias, eu acho que o Brasil deu uma avançada, né? Sim. Por causa da necessidade. Sim, mesmo. Exato. Até tem um dado sobre isso que mostra que em 2023 foram realizadas 30 milhões de consultas remotas, um aumento de 172% em comparação a 2020, para você ver como mudaram algumas formas de se trabalhar no sistema de saúde, né? Verdade.
O difícil da telemedicina, né, é quando a gente precisa examinar a pessoa, mas a gente também aprendeu a usar dados básicos, então a gente não podia atender a pessoa às vezes presencialmente, se não era grave, num pronto-socorro, você tinha que monitorar. A gente ensinava as pessoas a medir frequência cardíaca, algumas orientações, né? Sim. Que você não podia estar ali examinando diretamente o paciente na casa dele, mas você dava orientações para a família. Muitas pessoas compraram, né, o oxímetro para ficar monitorando a saturação. E eu acho que a gente avançou também em equipamentos, né, em contratação de equipes, mas houve também muito oportunismo. Sim. Né, naquela necessidade de comprar muita coisa, como acontece numa Olimpíada, que a gente tem que construir novos estádios. Então, acontecem esses problemas que são mais políticos, de desvio de recurso, né, que eu já acho que é uma coisa mais negativa. Mas eu acho que no positivo é a gente conseguir montar respostas rápidas, né, para poder organizar o serviço. Porque quando você tem uma epidemia, como a de dengue que a gente vive, como o do Covid, você tem que criar mecanismos de atender primeiro as pessoas que precisam mais. Então esse é o grande desafio, você triar as pessoas de uma maneira adequada para não negligenciar o cuidado que tem que ser dado muito rapidamente. Então, você tem muitas pessoas na espera e você precisa primeiro atender aquelas que estão em estado de gravidade maior. Então, você tem que montar um sistema de resposta, né? Quantas vezes na dengue a gente fazia as tendas. Então, no Covid, a gente também teve que montar setores em que a gente podia triar as pessoas com sintomas respiratórios, ao mesmo tempo que a gente tinha que proteger as pessoas que não estavam com Covid. Sim, sim. Né? Então, por exemplo, a pessoa ia fazer uma cirurgia eletiva e tinha que fazer o teste de Covid antes de ir para o hospital, porque às vezes ela era um portador assintomático e aí tinha que cancelar a cirurgia, né? Então, eu acho que nesse sentido de aprendizado, de montar sistemas em que a gente pode proteger as pessoas que não estão doentes de pegarem, né, dentro do hospital, numa espera e tal, e agilizar o atendimento para quem precisa mais rápido. Está mais grave, precisa mais rápido. Exatamente. Muitos protocolos foram alterados e evoluíram, né? Isso. Pessoal, a gente precisa fazer um breve intervalo, mas a gente já volta para continuar a nossa conversa, tá bom? Tá joia. TV Câmara Entrevista vai fazer um intervalo. No próximo bloco, vamos falar sobre as lições da Covid e as perspectivas futuras. Não saia daí.